Os comentários aqui no conteúdo edificante, nós vamos fazer um paralelo entre o caso da ministra Damares Alves e da ativista Sabrina Bittencourt, que segundo informações seu nome nem se chamaria Bittencourt, mas Campos. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Ambas sofreram abusos na infância, foram estupradas. Ambas por pastores, a Damares, filha de pastor, parece que até mesmo esses pastores que lhe abusaram eram amigos dos seus pais ou pertenciam ao rol de amizade dos mesmos, enfim. Da mesma maneira, a Sabrina, também da igreja dos seus pais, dos seus avós, foi ali abusada, estuprada por pastores, entre aspas, né? Pastores do cão ou pastores de si mesmo, né? De Cristo, obviamente que não. E o interessante é que ambas tomaram decisões distintas. Enquanto uma permaneceu na igreja, permaneceu com a Bíblia, pregando e sendo até mesmo pastora, a outra saiu, que foi o caso da Sabrina. A Damares permaneceu, a Sabrina saiu. A Sabrina deve ter associado Bíblia e igreja como algo que lhe trouxesse malefícios, ou fizesse exatamente a alusão de ser por conta da Bíblia e da igreja que ela foi abusada, né? Porque dá para fazer isso aí, essa correlação que fica inclusive registrado no cérebro, e os psicólogos sabem muito mais do que eu e você a respeito disso e apontam. No caso da Damares não, ela resistiu a tudo e optou por permanecer, até porque ela teve a consciência do Evangelho, que não foi o Evangelho que produziu aquele sujeito, até porque ele estava fora da doutrina de Cristo, e muito menos Deus, até porque Deus não compactua de maneira alguma com essa barbárie, porque todo abuso é uma barbárie. Pois bem, aí a senhora Sabrina Bittencourt criou ONGs e ficou aí aclamada pela esquerda. Por que ela foi aclamada pela esquerda? Porque ela é anticristã ou anti-igreja e fala mal de pastor, reveria. É só você ver a última, quando fala reveria, que é uma expressão da própria catarinense, quer dizer muito, né? Então a própria carta que ela deixou, ela fala disso, ela fala de Edir Macedo, ela fala de Marco Feliciano, ela fala de Damares, né? Como se a Damares não tivesse se recuperado, fosse ela apenas, porque a Damares não procurou tratamento psicológico, médico, etc, e foi pela bengala da fé, né? Coisa essa que ela recusou e foi para um tratamento psicológico ou psiquiátrico, e na realidade também não adiantou em nada, porque ela ainda tem sequelas, ainda também serviu na realidade apenas como um paliativo, um atenuante. E se a Damares pegou a bengala da fé, ela pegou a bengala da psiquiatria ou da psicologia, do medicamento, da terapia, né? É a mesma coisa, né? Não tem diferença alguma. Aliás, a fé tem uma diferença muito maior, porque a cura ou o superar o trauma se consegue muito mais com fé do que sem fé, né? Com medicamentos que ainda têm efeitos colaterais e que nem sempre é aceito até pelos nossos organismos, vamos dizer assim, e bem como a terapia, né? Claro, existem vários tipos de terapia, inclusive a fé é uma terapia recomendada pela própria psicologia, né? Então é um exagero do lado de cá. Aliás, eu estou lado errado, né? Ela é da esquerda aqui, lado de aqui. Da sua pode ser esquerda, né? Você que está me vendo pode ser esquerda. Então, a Sabrina e a Damares é a mesma coisa, só que uma optou por ficar na igreja, outra rompeu o elo de igreja ou de Bíblia. E aí uma foi para a esquerda, né? Uma para a esquerda, outra para a direita. E aí o que ocorre? Como a mídia toda tem um viés esquerdista, ideológico, ela sauda, ela coloca a senhora Sabrina lá no pedestal, né? Inclusive essa questão aí do falecimento dela. Só para você ter uma ideia, eu falei aqui no canal, o YouTube me censurou. Por que será que o YouTube me censurou? Se eu não falei mal da Sabrina, eu ainda defendi, porque eu sou contra, independente qual fosse a ideologia dela, porque abuso é abuso, a gente tem que ser contra, né? Não só contra a mulher, contra a criança, contra adolescente, contra homem, etc. Isso é do Evangelho. E o YouTube me
censurou lá meu canal, desmonetizou e tal. Não entendi, mandei uma resposta para eles, né? Algo tem a ver aí com a questão da Sabrina. Tá, que tá, essa história é muito mal contada, né? Ela pode ter forjado a sua própria morte. Inclusive, se for lá ver na Conexão Pavés, lá o canal do cara, ele fala a respeito disso. Eu até fiz um outro vídeo no canal, mas não deu tanta repercussão, porque aí o YouTube, quando vê que você fala alguma coisa assim, que vai dar problema, ele trava o teu vídeo. Quando não desmonetiza, trava o teu vídeo de visualização. Tá lá com 17 visualizações. Aí esse que eu fiz ali, que eu tava defendendo ela, eu tava falando que realmente ela sofre obviamente, e não questionando ela falecer, ela ter forçado, melhor dizendo, o falecimento dela, demorou para dar vamos dizer assim, uma desmonetizada, né? Aguentou. Agora o outro que eu falo uma coisa mais séria, enfim, política do YouTube não dá para entender, né? E aí o que YouTube Brasil, né? Não vamos falar do YouTube internacional ou americano, tô falando do Brasil. E aí, voltando aqui à questão, a senhora Sabrina é assaltada pela mídia. A Damares, ela é totalmente zombada pela mídia. Ela é rechaçada pela mídia, né? Por quê? Porque a Damares tem um posicionamento conservador, cristão, né? E a senhora Sabrina Campos, né? Ela tem um posicionamento bem liberal, né? Em costumes, em tudo, né? Aí você vê, né, da mesma situação, do mesmo caos, esse mesmo nexo de causalidade ou causal, né, que é o motivo de ambas terem esse engajamento contra aí, a pedofilia, os abusos serem em próprias igrejas. Uma tomou lados totalmente opostos, né? Uma foi para um lado, outra foi para o outro. E aí a gente tem que analisar por que a Damares, que sofreu a mesma coisa que a senhora Sabrina, não é tida ou recebida da mesma forma como recebem a senhora Sabrina. Por que a Damares não é tratada do mesmo modo? Não, é a louca, é a desvairada, é a maluca, é a conservadora, é a fundamentalista, é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí vem pessoas apedeutas, eu ia até falar uma palavra aqui, mas eu não vou falar, que vem aqui no meu canal: você tá passando pano, você é direitista, isso e aquilo, aquilo outro. Rapaz, o rapariga, né? Perdoa a expressão rapaz, rapariga, aqui no sul não tem aquela conotação como tem no Nordeste de ser mulher de boate, no sentido de ser moleque mesmo, de ser infantil. Vão procurar o vídeo todo, eu coloquei no canal, examine ali o que ela está falando. Aquilo ali é verdade, ela está sendo contra a pedofilia que está aí enraigada, que está aí de uma maneira escamoteada, né, em vários setores da sociedade, e ninguém presta atenção, inclusive o próprio MEC estimulando isto. E ela sendo contra, não, camarada, não, porque ela é louca, porque ela disse que masturbou, ela tem comprovação. Mas é o que eu digo, se a Damares, já disse num vídeo, se a Damares tivesse o viés de esquerda e não fosse cristã, e fosse um pouco mais liberal nos costumes, e falasse isso, eles iam dizer, não, ela tá certa, né? Porque eles saudam essa Sabrina, que virou aí uma ícone, né, desse movimento, e de fama internacional, e tal, e tal, e tal. Mas a outra não tem porque não, defende a igreja, pera lá, ela quer implementar a religião dela, é desequilibrada, ela não merece estar aí no governo Bolsonaro, como se ela não tivesse competência, como se ela não fosse formada. Ela é mestre em pedagogia, ela é mestre em direito, ela é inclusive advogada, e até me parece mestre ou especialista em teologia. Então a pessoa tem um pedigree invejável, né? E aí, não presta e tal. Aí a outra presta, que nem se sabe se tem aí estudos acadêmicos acerca, ainda que tivesse, mas a realidade é que ambas eram para sendo tratadas de um mesmo modo, né, porque elas defendem a mesma causa, mas por conta do viés ideológico é isso aí, né? Então paro para analisar.
A você que defende, coitadinha da Sabrina, ela sofreu, claro que sofreu, né? Você que defende que realmente tem que acabar com isso e tem que apurar aí essas questões de abuso nas igrejas evangélicas, católicas. E por que não defende a Damares também sofreu a mesma coisa? Não, mas porque a Damares, ela quer acabar com os usos. A Damares, a questão dela é com a proteção das crianças, adolescentes, para não sofrer o que ela passou, para não ser vilipendiada, ou, aliás, não é questão só ser vilipendiada, é abusada mesmo, né? Aí por conta de alguns estímulos, algumas fomentações, parte até mesmo que ocorreu durante algum tempo aí do Ministério da Educação e Cultura. Então, não fazem essa mini reflexão. Aí só sabe te atacar fazendo, ou atacar a Damares fazendo o discurso ad hominem. Não presta. É cristã, fundamentalista, alienada, conservadora. Não presta. Como se ela não tivesse conhecimento do que ela está falando, como se ela não trouxesse fundamentos, fontes, como se realmente nada existisse do que ela falou naquele vídeo, naquela pregação. Da questão de pedofilia, que tem outras, por que não pode ter? Inclusive, você não sabe, eu estava vendo uma notícia no exterior, um camarada fez um filho e teve um filho com um animal e nasceu um burrinho. Você vai olhar o burrinho, ele tem um aspecto até mesmo de pessoa humana. E ele quer, na própria lei, garantir que ele seja o pai. Ele quer reconhecer aquele burrinho como filho dele, porque ele confessa que cometeu o ato bestial ou a zoofilia com a mãe do burrinho. Existe isso? Como é que não existe? Principalmente aí nos interior. E é uma coisa abominável, lamentável, porque não precisa nem ter o conhecimento da lei de Deus para ver que uma coisa não procede dessa maneira, Mas nós estamos vivendo o tempo do fim mesmo, são os tempos de Sodoma e Gomorra aí, Estão fazendo essas coisas aí, essas barbáries. E tantas outras coisas que ela falou, eu trouxe. Eu não tinha colocado o vídeo porque eu pensei que ia dar strike. Aí eu peguei e coloquei a pregação. Vai lá, confira, vou deixar aqui no card, confira. E também confira o que eu falei da Sabrina Bittencourt, que eu defendo sim a causa dela. Agora eu não posso defender uma militância cega dela, mandar uma carta para criticar a Damares como se a Damares estivesse errada, compactuando com o erro. Não, ela é contra, só que ela utiliza esse vale por meio da igreja e faz muito bem. Porque a igreja também é um meio social, inclusive para coibir, para acabar com os pecados ocultos dentro da própria igreja, evangélica, e a Sabrina deveria fazer a mesma coisa, para lutar aí. Ela faz do lado de fora, mas a Damares está fazendo do lado de dentro, e é algo salutar, é algo que realmente tem resultados. Então para analisar, aí você, não, eu sou de esquerda, eu sou do PT, na Sabrina tá certo, não, a Damares da direita, não, é a causa a mesma coisa, e ela sofreu o mesmo abuso. Então pare para pensar e deixa de ser alienado, cego da tua ideologia, do teu partido. Eu não tenho ideologia aqui não, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu já disse aqui várias vezes. Aliás, alguns posicionamentos meus podem ser interpretados de esquerda ou de direita, não estou nem ali. Porque eu não tenho. Se fosse para me nomear algum posicionamento político, talvez seria de centro, talvez. Eu também não creio muito nisso, Para mim não existe nada disso. O que existe de fato é você enxergar o ser humano como ele é. Independente da sua crença, independente da sua questão política, independente da sua questão partidária ou até mesmo de um clube que ele torça, a gente tem que enxergar o ser humano por trás, porque foi isso que Jesus pregou, e principalmente quem é cristão, ok? Dê o seu like, divulgue esse vídeo, comente, E procure checar as informações, não fique preso aí a dona Rede Globo, a PT, a PSL, a Bolsonaro, a qualquer rede ou qualquer opinião, ou uma só opinião. Procure várias opiniões, Porque isso é algo que serve para o seu amadurecimento intelectual, porque do contrário você vai ser um parasita, você vai ser apenas um sujeito que se alimenta, até mesmo às vezes comida podre, de um lado, e você não serve para nada, você não tem senso crítico, não tem nada, você não questiona nada, e aí? Presa fácil
dessa turminha aí que vende uma série de falácias, ok? Abraço e até a próxima.